Fala galera, aqui é o Renato do Sacada de Anestesia, estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de um caso que eu tive essa semana, muito interessante e que reforça um pouco uma coisa, um tema que eu venho batendo muito aí de frente, que eu venho divulgando bastante, que eu venho incentivando muito vocês a raciocinarem, a pensarem, tá? Que é o que? Basicamente o que? Que é vocês fazerem anestesia, tá? A anestesia melhor para o paciente e não para si próprio, para o anestesista. Então, o que é isso? O anestesista ele deve fazer a melhor anestesia para o paciente e não a que convém melhor para si, né? Por exemplo, eu não vou fazer uma anestesia, né, que seja mais confortável para mim, né? Eu vou fazer uma anestesia geral mesmo, que aí eu vou ficar mais tranquilo, não vou precisar ficar olhando tanto o monitor, porque não sei o que, o paciente não vai mexer, vai ficar de boa, e aí tudo bem, né? Mas isso pode ser confortável para você, né? Talvez para o cirurgião seja mais confortável, mas tudo bem, vai ser anestesia geral para o paciente, vai ser confortável para o paciente, ok. Mas será que intubar esse paciente, fazer anestesia geral, seria a melhor opção para esse caso específico, pensando no pós-operatório, no risco da intubação em si, no risco pós-operatório de manter entubado, né? Será que, eu vou levar entubado mesmo, eu levo sedado, e aí é o pessoal da UTI que resolva resolva o problema, eles que estubem o paciente para lá, né? A partir do momento que eu entreguei o paciente na UTI, acabou o meu problema. Não. Aí eu acho que você está passando uma responsabilidade que você criou, que você que intubou, para um intensivista, né? Então, pessoal, é o seguinte, só para vocês terem ideia, então, para vocês pensarem que a melhor anestesia que vocês devem fazer é a melhor para o paciente, precisa de quê? Segurança e recuperação, tá? É aquela anestesia que você não vai causar problema no futuro para o paciente, tá? Pelo contrário, você vai causar uma melhora mais rápida, menos complicações pós-operatório, né? Então, por exemplo, o caso que eu tive é o seguinte, é uma paciente, né, que tem um tumor a esclarecer no mediastino bem grande, a ponto de comprimir grandes vasos e causar uma síndrome da veia cava superior, né? Inchaço, né? Principalmente aí de cabeça, né? do rosto, né? Do pescoço e dos membros, tá? Com muita falta de ar, dispneia, né? Não conseguindo deitar, por exemplo, decúbito horizontal, né? Ela precisando de elevação do dorso para dormir, né? Mais do que 45 graus, menos 45 graus ela não consegue ficar legal. Ela veio, né, há um mês ela diagnosticou essa massa através da tomografia, que vocês podem olhar aí. Né? Para vocês terem ideia do tamanho da massa, por ela ter esse efeito de compressão, fez uma síndrome da veia cava superior. Aí ela tomou corticoide, usou corticoide uns dias e diminuiu um pouco o edema, né, de face, o edema de membros superiores, né, um pouco da dispneia, bem pouco, mas ela permanece em dispneia, enfim. E aí, qual que era a proposta cirúrgica? Fazer uma toracotomia nessa região aqui, para external, tá? Mais ou menos aí no quarto espaço intercostal, para biópsia, tá? Fazer biópsia para quê? Para descobrir o que ela tem, para iniciar quimioterapia, tá bom? Para fazer talvez uma quimioterapia neoadjuvante, para diminuir o tamanho do tumor, para diminuir, né, essa compressão, né, dos vasos sanguíneos, diminuir essa síndrome da veia cava superior, melhorar o conforto dela, melhorar o prognóstico dela, no sentido de menos dispneia, enfim, evolução para tubo, risco de evolução para intubação, para ventilação mecânica, enfim. E aí que tá, ela veio para mim, um pouco obesa, aí que tá, eu pensei, poxa, a melhor anestesia para mim, o que seria, no meu caso, né, fazer uma anestesia geral, por quê? Porque eu garantiria a via aérea dela, ela ia ficar ventilando no aparelho, decúbito horizontal, o cirurgião ia operar tranquilo, sem o paciente mexer, e eu ia mandar entubado para UTI. Pronto, resolvi o meu problema, eu fiquei tranquilo, tá? Apesar de poder ter uma dificuldade de intubação pelo edema e tudo, né? Ela dizia que já roncava muito, era uma roncadora, provavelmente já tinha apneia do sono antes, né? Ela tinha indícios de ter apneia do sono. Enfim,
né, poderia, talvez, ela não tolerava decúbito, né? Então, intubação por broncoscopia, né, talvez ia ser um pouco mais difícil, mas poderia fazer sim com ela em decúbito, né, um dorso elevado, intubação acordada, tá? Intubar e tranquilo, poderia ser essa opção, em vez de induzir ela em sequência rápida, ou se bem que sequência rápida não precisava, porque ela não estava de estômago cheio, mas induzir ela de forma mais rápida para ventilar, poderia ter dificuldade para ventilar e dificuldade para intubar por causa da inchaço. Então, essa situação de intubação eletiva, né, convencional, eu não ia optar. Se eu precisasse de anestesia geral, eu ia intubar com broncoscópio, ela com decúbito dorsal elevado, acordado, consciente, e intubar com bronco, fazer uma boa anestesia tópica, enfim. Mas não foi minha opção, pessoal. Por quê? Porque eu pensei no pós-operatório. Eu conversei com o cirurgião, eu falei, olha, a melhor estratégia para ela não intubar, porque é difícil de tirá-la do tubo. Vai ser muito difícil tirá-la do tubo, tá? Por causa dessa dispneia dela, né? Essa massa, enfim. Provavelmente a via aérea talvez seja difícil para estubar e ela precisar ser reintubada, é um risco grande. Então eles podem demorar a estubá-la na UTI. Então eu não conseguiria estubá-la em sala provavelmente. Então a minha opção é não intubá-la. Aí o cirurgião falou, não, melhor não intubar, porque sim, eu já tive casos parecidos de intubar e não sair do tubo nunca mais e o paciente falecer. Então tudo bem, Renato. Falei, olha, só que é o seguinte, eu preciso que ela fique em um dorso elevado, acima de 45 graus. Consegue operar assim? A gente deixa ela com o braço aberto e tudo. Daí falou, tá. Eu falei, olha, não vai ser a melhor situação, mas eu acho que a gente tem que fazer o melhor para o paciente, né? Não, tá bom, Ana. Falou, então é o seguinte, eu vou fazer uma anestesia, né, segmentar, ela não vai sentir nada e vou fazer uma sedação. Não, mas você vai sedar? Eu falei, vou sedar sem deprimir o paciente, tá? E foi isso que eu fiz, conversei muito com o paciente antes, deixei ela à vontade, tranquilizei ela, foi tudo bem. Eu optei por fazer uma peridural alta, fiz uma peridural alta, T4, T5, tá? Poderia ter feito um paravertebral, né? Como a cirurgia era de um lado só. Eu poderia ter feito um paravertebral guiado por ultrassom, 3, 4 níveis. Ia ficar ótimo também, só que ela era muito obesa, o nosso ultrassom estava com uma imagem difícil, né? A profundidade do probe linear não estava tão legal, o probe convexo também não ficou muito legal, não estava muito legal. Aí eu resolvi fazer uma peridural mesmo torácica, a região torácica dela, da coluna torácica, estava mais fácil de palpar, acabei que eu fiz uma peritorácica, né, com um bupivacaína 0,5 mesmo, um volume grande, fiz quase 20 ml, então fiz acho que 15 ml, tá? Passei o catéter, tá bom? E fiz a sedação com Ketodex, tá? Por que Ketodex, Renato? Porque não diminui patente via aérea, não deprime respiração, dá amnésia, a paciente dorme confortável. Moral da história, pessoal, ela fez uma leve alucinação que eu consegui preencher, inibir com Percedex, fazia uns bolinhos de Percedex, enfim. Moral da história, a cirurgia demorou 1 hora e pouco, eles fizeram a incisão. Tá? Conseguiram biópsia, drenaram o tórax e eu mandei a paciente para a UTI, junto com o residente, extubada, em ventilação espontânea, com saturação 98%, e ela ficou muito bem. No dia seguinte teve alta da UTI, muito bem, tá, pessoal? Então, assim, moral da história, foi difícil? Foi difícil. A paciente, eu tive que ficar na cabeça da cabeceira da paciente o tempo inteiro, né? Botei um catéter nasal, mas eu fiquei com medo dela mexer no meio da cirurgia, né? Então eu fiquei ali do lado, com a mão engatilhada na seringa, né? Com a bomba de infusão de Percedex correndo contínuo, mas fiquei ali do lado, tá? A gente conseguiu passar faixa nos braços e tal, e os cirurgiões operaram, tá bom? Foi a melhor situação para o cirurgião? Não. O cirurgião queria o quê? Que a paciente tivesse com relaxamento neuromuscular, em decúbito dorsal. Não, seria melhor para o cirurgião, não que o cirurgião queria. Ele me apoiou a ideia, ele achou muito melhor a ideia que a gente fez, né, a proposta cirúrgica, anestésico cirúrgico. Mas, por exemplo, para o cirurgião seria melhor uma anestesia geral, né, com um bloqueador neuromuscular, né, com decúbito dorsal, horizontal. Ela ia, né, apresentar dificuldade zero na cirurgia, né, deu um pouquinho mais de sangramento por conta do enturgecimento, né, das veias, né, tinha muita veia colateral por causa da veia cava superior, mas para o cirurgião seria muito melhor, né.
Aí para o anestesista também, garantiu a via aérea, para o anestesista é a melhor coisa que tem. Ainda mais um paciente com via aérea difícil, com dispneia, ao decúbito, seria talvez melhor ter entubado. Mas, pessoal, eu fiquei 1h30 lá na cabeceira do paciente, com a agulha, com a seringa engatilhada, né, preocupado com o monitor o tempo todo, né, observando a cirurgia o tempo todo, os tempos cirúrgicos, tá? Sangramento, dor, né, afastador, né, para ver se eles não iam acabar abrindo pleura, acabaram que abriram, tiveram que drenar o tórax, mas enfim. Moral da história, a paciente foi entubada e não precisou ficar entubada. Aí você fala, Renato, mas poderia mandar entubado, 3, 4 dias depois seria entubada na UTI. Mas o que acontece, pessoal? Esses pacientes que ficam entubados na UTI com tumor, a esclarecer. Esses pacientes precisam de quimioterapia, né? Precoce, para quê? Para diminuir o tumor. E aí melhorar a síndrome da veia cava, e aí talvez tenha uma possibilidade maior de terapia, uma terapia talvez cirúrgica, né? Tratamento cirúrgico, ou então o próprio tratamento aí só com quimioterapia, tratamento clínico, enfim, ela precisa da quimioterapia, né? Aí se você manda o paciente entubado para UTI, o que acontece? O paciente vai infectar, ele pode fazer pneumonia, né? Associada à ventilação mecânica, ou então o resultado da biópsia sair com 1, 2 dias, e o paciente ainda entubado. Aí o que faz? Vamos iniciar a quimioterapia. Aí inicia a quimioterapia onde? No ambiente de UTI, que tem um monte de bactéria multi-R, multiresistente, né? Com grande chance de infecção desse paciente infectar, e com ventilação mecânica. Grande chance do paciente fazer pneumonia associada à ventilação mecânica. Aí o que acontece? Entra um quimioterápico, o paciente começa a infecta, faz sepse, faz choque séptico, né? Faz neutropenia, faz um monte de coisas, falência de múltiplos órgãos e morre. Aí você fala, nossa, mas é tão trágico assim? Sim. Por quê? Porque o anestesista mandou o paciente entubado para UTI sem tentar uma alternativa. Então assim, pessoal, só para vocês entenderem, sempre que vocês forem anestesiar, converse com o cirurgião, converse com o paciente, raciocine e pense no pós-operatório. O quanto a sua anestesia pode mudar o prognóstico pós-operatório do paciente. Você está vendo só? Então não pense só no que é melhor na hora para você. Eu vou garantir via aérea, vou ficar tranquilo. Sabe? Vou mandar o paciente entubado. Resolvi o meu problema, mas está resolvendo o paciente. Você está criando um problema a mais para o paciente, porque ele chegou extubado e você vai mandar entubado. E você está criando um problema maior também para o intensivista, o médico intensivista, que vai ter dificuldade para extubar o paciente na UTI. Então pense se dá para fazer sem entubar? Pô, precisa entubar esse paciente, será? Então a gente não pode fazer a melhor anestesia para nós mesmos, a gente tem que fazer a melhor para o paciente. E não necessariamente a melhor anestesia para o paciente é aquela que vai dar mais conforto, na qual o paciente não vai lembrar de nada e não vai sentir nada. Nem sempre essa é a melhor anestesia. Às vezes a melhor anestesia é aquela que vai trazer melhor benefício no pós-operatório do paciente, mesmo que o paciente sinta um desconforto, que mexa, que não fique numa posição adequada, mas que no pós-operatório vai fazer uma grande diferença. Tá, pessoal? Então essa é a minha sacada de hoje. Faça uma anestesia melhor para o paciente, mas não só no intraoperatório quanto no pós-operatório. A gente sim pode fazer diferença, a gente sim pode mudar o prognóstico do paciente junto com o cirurgião. Converse com o cirurgião, com o paciente, tá? Com a família. Pense na melhor estratégia, decida pela melhor anestesia e com certeza você vai fazer a diferença no pós-operatório e no prognóstico do paciente, tá bom, galera? Essa é a minha sacada de hoje, então pense nisso, tá? Se você curtiu o vídeo, dê um like, assine o canal se você não assinou, ative as notificações para você receber notificações diárias de cada vídeo que eu fizer, tá? E vem comigo porque todo dia tem vídeo novo, tá? Um grande abraço, pessoal, fique com Deus e até amanhã.